há mais de quase 36 anos eu atendo adultos, né, no processo de educação alimentar, adultos que me procuram para baixar peso, com sofrimento. E comecei, à medida que eu fui atendendo, fui percebendo que, às vezes, os familiares dos meus pacientes estavam no prejuízo ainda. Então, eu atendia os pais e eles comentavam: ah, meus filhos não estão comendo fruta. Ou então, meu filho está gordinho. E comecei a estender, então, o atendimento para que a gente criasse realmente uma rede de proteção, quanto mais cedo, melhor. O assunto de hoje, eu quero fazer uma introdução antes de dar a palavra para a Cleciane, porque eu anotei aqui hoje informações terroristas para aquecer o nosso encontro, tá? Então, por exemplo, esta geração de crianças atuais viverá menos que a anterior, menos que os seus pais. Então, isso me arrepia, pessoal, a gente poder pensar nisso, né? Por que que essa geração vai... Enquanto que ao longo das gerações a gente foi estendendo, e hoje tem gente com 100 aninhos vivos e bem, a gente vai ter uma diminuição da expectativa de vida quando há um problema da saúde dessas crianças, hoje. Outra informação, 1/3 das crianças, 1/3 das nossas crianças brasileiras estão com sobrepeso e obesidade. 33,5% das nossas crianças no Brasil, entre 5 e 10 aninhos, estão com sobrepeso ou com obesidade. E, em função disso, apresentam pré-diabetes, hipertensão, colesterol alterado, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, em crianças e adolescentes, alarmando os pediatras. O que vai acontecer com esses adultos? Eles vão ainda acirrar ainda mais a saúde. Então, o que eram doenças de adultos, hoje passa a ser doença de criança e adolescente. E eu não estou falando só da criança gordinha, né, pessoal? Porque não é só do aumento de peso que a gente está falando. A gente está falando que, às vezes, o magrinho, e por isso que eu convidei a Cleciane, porque ela tem um filho magrinho e um mais cheinho, um mais comilão, outro menos, que a gente possa entender que a criança estar magra não significa que ela está bem nutrida, por conta desse tipo de alimentação que os nossos pequenos passaram a comer, e nós também, né? Bom, então, informações terroristas. Uma geração que está com uma expectativa de vida diminuída comparado com seus pais. 33,5% dessa gurizada com excesso de peso entre 5 e 10, 11 aninhos. Como é que se alimenta essa criança? Basicamente, ela toma café da manhã, suco de caixinha e um cereal, uns sucrilhos da vida. Ela almoça congelados e batata, aquelas que vai no forno, os pais dizem, né? Ah, mas eu asso na air fryer, mas é aquela já processada, cheia de gordura trans. Eles vão passar a tarde comendo bolachinhas e salgadinhos e de noite vão finalizar o dia com um macarrão instantâneo. Esta alimentação do dia vai fazer com que as crianças tenham todos esses problemas de saúde que a gente está falando. Então, doenças de adulto já acontecendo com criança. Então, saúde não é só peso, tem a ver com como que a gente está se nutrindo ou não. Os pais desconhecem as informações nutricionais dos produtos industrializados. Então, muitas vezes, já tive famílias que eu comecei a atender e que vieram felizes do mercado dizendo: olha, comprei vários tipos de biscoitos integrais, né, de barrinhas de cereais integrais e de suquinhos que eram mais naturais, mas eram encaixotados. Então, à medida que as famílias passam a ser instruídas do que é o processado, o ultraprocessado e a comida natural, aquela comida de verdade feita em casa, muda esse conceito para que elas possam proteger os seus filhos, então. A gente está frente a uma epidemia do século XXI, que é a obesidade. E essa live de hoje é a gente poder falar do sofrimento social e emocional que representa o bullying, mas também de dicas que eu vou poder falar aqui para vocês hoje
de como a gente reverte esse quadro à medida que a gente se dá conta, opa, não estamos no caminho certo. O que a minha família, a forma como a minha família está se alimentando hoje, ela dá saúde para minha família ou ela vai promover doença? Essa que é a questão. E uma última informação: crianças com aumento de peso vão ter 75% mais chance de se tornarem adolescentes obesos. Adolescentes obesos vão ter 89% de chance de se tornarem adultos obesos. Então é uma catarata aí de evento, de possibilidades que a gente pode se alertar e reverter. Coitadinho, como é que todo mundo vai comer o salgadinho de pacote do bar da escola e os meus filhos não? É tão gostoso isso, né? Como é que eu vou evitar de dar para ele, né? Como é que eu tô, às vezes, numa festinha e vou proibir ele de comer? Claro, na festa não é o lugar para se proibir nada, né? E sim no dia a dia. Não é também na casa dos avós que adoram dar alguma coisa pouco saudável para um agradinho das crianças. Não é ali também que a gente vai estabelecer regras, limites, mas sim no dia a dia que a gente tem o controle. Então, pensando nesse panorama terrorista, a gente tem que falar sobre o bullying, porque 63% das crianças que têm excesso de peso, os adolescentes também, 63%, eles estão mais suscetíveis a sofrerem bullying. Os estudos com crianças obesas mostram que elas são mais rechaçadas, mais discriminadas, tanto no esporte, na escola, nos amiguinhos, do que crianças que têm, por exemplo, outras limitações, como, por exemplo, uma deficiência física. O obeso sai na largada sendo cortado da integração. Então, um estudo norte-americano há muitos anos atrás já falava da questão do racismo, que nos Estados Unidos é forte, né? Então, crianças negras, crianças com problemas de deficiência física e crianças obesas. O obeso era que levava chumbo grosso. E a gente observa isso, né? Aquela criança que vem com um rancinho e às vezes a observação dos pais pode ser: meu filho tá sempre cansado, tá entristecido, tá sem energia, chega em casa e se joga no sofá, tá sempre com fome, tá sempre queixoso e tá irritadiço. Omba! Mas se tá irritadiço, o que que a gente faz para acalmar? Às vezes é oferecer uma coisa gostosa. E daí a gente vai manter essa condição, né, de usar a comida como calmante, o doce como analgésico, o docinho como gratificação. E daí vamos entrando nesse ciclo que é usar a comida para alívio de tensões. Então veja, a gente é adulto e daqui a pouco tudo isso começa muito cedo. E hoje mais do que antes. Hoje muito cedo está começando tudo. Bom, e daí eu anotei várias coisas sobre bullying também. Então, Clê, não sei se tu quer dar a tua contribuição agora, se eu vou tocando e depois tu entra. Tu que manda. Boa noite, Flávia, né? Eu sou a Cleisiane, eu sou a mãe do Miguel e do João, né? Um tem 10 e outro tem 8. Participo aí do programa Leve, também contigo, já há um tempo, né? Retomando. Também sou profissional da saúde, né? Trabalho com crianças, sou terapeuta ocupacional. Trabalho com crianças assim dentro com transtorno de desenvolvimento, dentro do espectro autista, vivenciando a realidade dia a dia assim do mundo das crianças, né? E assim te agradeço imensamente esse convite, porque é sempre uma oportunidade de conversar contigo, de escutar, porque são coisas que passam assim no nosso dia a dia, né? Eu como mãe, como obesa, né, vivenciando essa história, assim, tava te escutando e foi passando um videozinho, assim, na minha cabeça, né, desde lá do início, assim, da alimentação dos nossos pais, dos nossos avós, como que a alimentação foi mudando, como que ela chegou até nós, né,
Eu tenho a sorte de ter convivido com avós que hoje, se estivessem vivos, o meu avô teria 120 anos, né? Meu pai, se tivesse vivo, teria 86, né? Todos morreram já com bastante idade. Meu avô morreu com 98 anos, meu pai com 85. Então, eu escutei e vi eles comendo muito melhor do que a gente, né? Então, assim, eu vi os meus pais, os meus avós comendo comida de casa, plantada dentro de casa, né? Dentro de casa não, no pátio, comendo mandioca do pátio, enfim. Hoje eu moro nessa casa e a gente ainda tem alguns alimentos que a gente consegue, né? Eu tenho laranjeira, Produzir. enfim, Ah, produzir dentro espetáculo. de casa, né? Isso Uhum. Nossa, é um privilégio. privilégio, né? Porque as pessoas hoje não têm essa realidade, né? Então, ficar pensando assim que a gente tem uma alimentação hoje completamente distante disso e considerada que o que a gente come é normal, né? Eu acho que a alimentação é uma via gigante de prazer, né? É uma via de recompensa. E eu faço essa reflexão comigo mesmo de como eu uso a alimentação para mim, né? Como recompensa, como prazer, aliviar meu estresse, tudo dentro da alimentação, né? E como mãe, de ver o quanto isso se reproduz também na vida das crianças, assim, né? E o quanto é difícil tentar trazer para eles uma alimentação mais saudável, né? Porque a gente fica bem naquela culpa, né? Deixa criança tem direito a comer porcaria, deixa comer bobagem, deixa comer guloseima, né? E mudar esse contexto alimentar de casa é muito complicado, porque a gente está inserido numa realidade, numa sociedade que traz isso como normal, né? Então, hoje tu tem muito fácil a possibilidade de pedir comida, né? Tem uma nutricionista que fala, que estava conversando comigo esses dias, e ela falou um negócio que me chamou muito a atenção, né? Quando a gente pede comida, a gente não sabe quem fez, como foi feito, a energia daquela pessoa, né? E quando a gente faz, a gente sabe como é que foi produzido, né? Então, e é isso que a gente dá para nossas crianças, né? Vamos pedir um lanche, um sushi, uma pizza, né? Enfim, e é o que eles estão comendo, né? Eu passar aí num drive, pegar comida, enfim. E aí, tu tentar introduzir uma modalidade de alimentação diferente disso é difícil, porque a gente também acaba fazendo para as crianças esse comportamento de reproduzir para eles e ensinar que a alimentação é um alívio de prazer, né? Tô cansado, vamos tomar um sorvete, né? Tô estressado, vamos comer alguma coisa. Tô triste, pega um bombom, come uma bala, né? Uhum, E um mudar agradinho. é, o agrado se torna a alimentação, né? Uhum. Então Não, e mudar. soma-se a isso a pandemia que deixou todo mundo trancado, estressado, e quem tinha filho pequeno era a hora da alegria, né? Então, além disso, os pais que estão trabalhando estão sem tempo, de fato, de preparar a comida em casa. Então, e às vezes estão exauridos, e daí fica muito na mão tu pedir um iFood, né? Uhum. E daqui a pouco, então, junta tudo isso, a falta de tempo, o cansaço, o estresse, a necessidade de um agradinho. Bota isso num caldeirão, a gente está começando a pedir cada vez mais coisas prontas de fora e Uhum. comprando cada vez mais os industrializados, processados e ultraprocessados. Tá feito a fogueira. E eu acho que tem também o conhecimento, assim, do que é o processado, ultraprocessado, né? As pessoas não Uhum, sabem, uhum, né? Acho que aquilo que tu falou ali, né? Eu comprei coisas boas pro meu filho comer na ala dos integrais ali. isso. E quando a gente leva as crianças no mercado, parece que tem um mundo de oferta,
mas falta a oferta do que eles podem comer. Tu vai na Hum. padaria, ou é tudo muito guloseima, ou é cuca, é pão de queijo, e aí tá, vamos ver na padaria o que que tem. Daí é umas bisnaguinhas sem graça para criança, né? Aham, aham. Então, falta oferta, né? E Incrível. aí tu vai na fruteira, aí tu tenta ali naquela parte fazer render, né? Ah, o que que eu vou fazer com isso, assim? Eu tenho, como a gente falou, né? Eu tenho 2 filhos, né? E os meus filhos, eles têm um padrão alimentar totalmente diferente um do outro, né? E um é gordinho, né? E o outro é o magrinho, né? E o magro, ele tem uma relação diferente com a comida, né? Do que o meu outro filho, né? E o meu filho menor, que é o gordinho, ele já tá com sobrepeso, né? Precisa ter um controle maior ele tem uma necessidade maior de comer, né? E aí a gente já vê assim que o paladar dele já tá mais viciado por doce, né? Ele já prefere comer. O outro que não gosta diz, ah, não gosta de doce, não gosta de bala, enfim, Não não faz faz questão. necessidade porque não tá Uhum, naquele ciclo, uhum. né? Então, E, e, reinserir. e- uhum. Olha que interessante. A criança que está comendo muito doce, muito industrializado, salgadinhos de pacote, as bolachinhas, os biscoitos, eles são mais palatáveis. Sem sombra de dúvida, Uhum, é aquilo, o rock rock. E o é, sabor é extremamente palatável. À medida que ele come isso, provavelmente ele come numa quantidade maior, porque aquilo não sacia a fome. Porque não, a fome orgânica necessária, ela necessita dos macronutrientes. Quando uma uhum, criança está se alimentando à tarde com um pacote de biscoitos, ela está mal nutrida, mal alimentada. Isso vai fazer com que ela queira beliscar o resto do dia. E vai chegar em casa provavelmente com muita fome. E daí, às vezes, a comida é um prataço de macarrão instantâneo. Então, quando a gente observa direitinho, quando uma criança chega e é orientada, os pais são orientados, na verdade, a organizar essa alimentação, a criança sossega, ela não fica queixosa. Ela diz que ela uhum. está mais elétrica. Os pequenos me dizem isso, que eles ficaram com mais força, com mais energia, jogam melhor o futebol, bastando uma troca de nutrientes. Porque esses alimentos industrializados, eles não propiciam a nutrição necessária e não dão saciedade. Então a criança fica mal nutrida e querendo cada vez mais. Então a ideia, e essa é uma das primeiras dicas aqui hoje, é que a gente faça a higienização do ambiente. A gente vai tirar, limpar esse ambiente obesogênico e vai introduzir dentro de casa alimentos saudáveis. Essa simples mudança não exige fazer regime, não se deve de jeito nenhum ficar pesando essas crianças, nem ficar controlando elas. Basta a gente fazer a retirada, basta como se fosse fácil, né? Eu sei que não é. Mas a gente vai esquecer de comprar o biscoito. A gente vai esquecer de. Agora vem Dia das Crianças, né? A gente vai pensar muito mais no brinquedo, na diversão, na praça, do que encher a casa de bobagens que as crianças nos dizem que gostam. Porque, na verdade, o que eles gostam é da diversão e do brinquedo, Uhum. não é da comida. Quando a gente vai esquecendo de trazer e vai começar. Ah, eu tô com vontade de comer uma coisa boa. Olha aqui, tem uma laranja navelina de umbigo maravilhosa. Ai, vamos fazer uma salada de fruta? Tu me ajuda, João? Quando a gente começa a envolvê-los na preparação, quando a gente consegue envolvê-los, por exemplo, numa feira ao ar livre para trazer hortifruti, ou, no teu caso privilegiado, ir no teu bosque e buscar Uhum. frutos no pé, né? Então, isso vai fazer total diferença. Quantas vezes as famílias chegam para mim e eu pergunto o que que eles comem de frutas, por exemplo? Ah, não come. Às vezes maçã, mas geralmente é uma banana por dia e olhe lá. Daí eu disse, que frutas vocês costumam ter em casa? Não costumam. Então, como é que uma criança vai desenvolver esse paladar? Aquele paladar lá do bebezinho que começou com 6 meses a fazer introdução Uhum. alimentar,
ele vai no primeiro aninho de vida porque a mãe está ali no pediatra todo o tempo e vai fazendo a cabeça e ela cuida muito isso. Mas vai chegando um momento na vida pré-escolar e escolar que os pais vão liberando. E daí a gente vê criança que sai de casa sem tomar café da manhã, então já sai de casa mal alimentada. Leva de lanche para a escola uma bobagem qualquer que não ajuda em nada. E aí vai se estabelecendo um padrão alimentar horroroso, como a gente está vendo aqui. E daí os efeitos são físicos, pelas doenças, sociais, pelo bullying, emocionais, porque vem depressão, vem baixa autoestima, vem uma sensação de que não consigo, né? Então, emocional, social, físico, tudo vem junto com esse prejuízo que a gente pode atacar em qualquer momento quando a gente se dá conta. Opa, eu posso dar uma invertida nesse processo e aos poucos, sem forçação, sem radicalismo e de preferência para toda a casa. Tu, estando no programa como tu está, Clê, provavelmente, eu acho que tem o quê? Um mês que a gente está juntos nesse teu retorno. Eu te perguntaria, o que que mudou na tua alimentação da tua casa em um mês de tratamento? Porque eu só tô te vendo. Com certeza mudou muita coisa, assim. Eu acho que eu já vinha com as crianças, principalmente com o João, assim, num processo de qualificação da alimentação deles, né? Eu tenho uma vantagem que esse meu filho que gosta de comer, ele gosta de comer de tudo, Isso é ótimo. né? Então ele não é seleto, né? Então é uma criança que eu consigo oferecer frutas e frutas diferentes, assim. Então eu consigo usar muitas estratégias com ele, assim. Como no nosso programa a gente come em média ali de 4 a 5 frutas por dia, pelo menos 3 vezes ele tá comigo. Então, assim, eu parei só. Eu sou viciada em banana. Então, na minha casa sempre vai ter banana, porque eu como banana com tudo. Mas, por exemplo, assim, sempre vai ter manga, sempre vai ter abacaxi, sempre vai ter laranja. Então, fora a banana, maçã até a gente nem investe mais tanto. Fora a banana, os carros-chefes ficaram a manga, que é muito doce, né? O abacaxi e a laranja, né? Então, acho que aí a gente já consegue diversificar, né? Outra coisa, o João come muito a cenoura como fruta, né? Então eu uso a cenoura para ele como, inclusive como um lanche para o colégio, né? Tu quer levar cenoura? Quero levar cenoura. E outra coisa que funcionou muito com ele é os utensílios que eu uso para comprar. Então a gente foi naquelas lojinhas assim de coisas para casa. Eu achei aqueles multiprocessador que é de puxar cordinha, os descascadores, enfim, que ele gosta muito de manusear comigo. Então, Bárbaro. o descascar é um momento que ele gosta, ou de usar aquele multiprocessador, que é quase um brinquedo, né? Uma engenhoca aquilo, né? Eu acho que assim ficou mais lúdico assim e fez ele se envolver mais, Sim, né? porque Então, essa criatividade, né, da forma de preparo, que tem que ser variada o tempo todo, para eles não enjoarem, para eles conhecerem outros alimentos, de preferência que eles possam comer sabores diferentes, separados, para desenvolver o paladar, as papilas linguais, as papilas gustativas, diferenciarem o doce, o azedo, o salgado, o amargo. E isso só vai acontecer pela oferta dos alimentos in natura. Aqueles alimentos que são cheios de sódio, de gordura e de açúcar, eles estão modificados, sem falar das porcarias que tem ali dentro, né? Mas aquilo ali vai viciar o paladar e tudo vai ficar muito mais prazeroso quando eles comem aquilo. Quando a gente começa nessa toalhinha aí de brincar com a preparação, com o descarte, com a montagem de uma salada, de um vegetal, pegar eles de auxiliares para fazer sei lá, um cookie, um muffinzinho com brócolis, né, com queijinho branco, eles curtem muito mais. A gente precisa, então, com crianças, envolvê-los. E com os adolescentes, que não vão estar nessa linha,
mas eles precisam experimentar, e para isso tem que ser oferecido insistentemente, né? Para que eles possam daqui a pouco desenvolver o paladar e começar a gostar. Os pais costumam se surpreender quando eu começo a perguntar, "Ah, mas e tu gosta de comer, sei lá, algum vegetal, brócolis, couve-flor?" Gosto. Geralmente eles gostam, eles querem agradar a gente, querem agradar a Nutri, né? Mas os pais se surpreendem às vezes, porque eles ficaram na memória, eu não gosto de comer isso, mas se a partir dessa negativa, os pais pararam de ofertar. E daí vai ralando, Uhum. né? É. É um aprendizado, né? Até ficar bem, que nem escova-dente, né? Uhum. O escova-dente, a criança só vai ter plenas condições ali de escovar sozinho, sem supervisão, com 10 anos. A gente até os 10 anos vai lá e tem que dar uma supervisionada, né? Então, o hábito alimentar é a mesma coisa. É É dia pela a dia, repetição, é pela insistência. repetição, né? Aham, isso. Então, tem hábitos assim que eu vejo que são saudáveis deles, que veio da minha família. Por exemplo, a gente na minha família, aqui em casa ninguém toma Nescau, porque a minha família é uma família do café com leite desde sempre. Então, se eles vão num lugar e não e as pessoas oferecem Nescau, eles não aceitam. As pessoas, teus filhos são meio estranhos, assim, porque a gente não toma Nescau em casa, né? Uhum. O todinho, então não faz falta. Mas eu Nem vi me que foi porque a fala gente, do bebidas porque eu, doces. Agora tu falou do todinho, socorro. isso foi uma coisa que a gente nunca teve esse hábito, ou do todinho nas caixinhas, né? Então, são isso aí eles foram aprendendo desde sempre a não consumir e hoje eles não É, consomem. é Então, como essa. Diga. eles foram treinados desde sempre, né? Então, desde lá da introdução alimentar. Então, quando tu tem que mudar um hábito, tem que treinar agora, né? E vai Sim, demorar um sim, tempo esse treino, exato. né? Porque justo, muitas vezes os pais se queixam do paladar seletivo do filho, que só quer comer determinadas coisas. É Uhum. verdade isso. Mas isso tem que ser quebrado à medida que a oferta vai entrando, né? Sim. E algumas mudanças são fundamentais, como essa que tu fala hoje. Por que eu vou dar um achocolatado para o meu filho se eu posso dar um café com leite, ou um iogurte, ou daqui a pouco um leite com um chocolate 70%? Né? Então eu vou migrando para uma estratégia muito mais saudável. Por que eu vou mandar suco de caixinha para a escola se eu posso mandar água? Essa mudança já muda também o paladar, a higienização da boca, né? Tudo. Então são mudanças pequenas e então estimular a criança a beber água para matar sede. Conversar com a sua barriguinha, tá com sede ou tá com fome? Ou tô com vontade? Oi, Líbera, Uhum. bem-vinda. A Nereida também tá aí. Tá chegando um monte de gente legal aí que tem filhos pequenos, ou filhos maiorzinhos, mas que sabem bem desse assunto que a gente está falando. Então é isso, né? É algo muito bem lembrado por ti, de repetição. O hábito se fortalece pela repetição. Oferta, 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 até que chega uma hora que isso se torna um piloto automático. Mas Tem algum. diga. Não, nós estávamos falando, né, que tem alguns casos de seletividade alimentar também, né? De algumas crianças. E eu vejo assim, daí na minha prática profissional, mas eu vivo um pouco disso em casa. Então, tem algumas crianças que rejeitam determinados alimentos, que daí também tem a ver com a textura do alimento, se é muito Isso. mole, né? Ou se é muito crocante, Gosmento. gosmento. Então, às vezes, tem outros aspectos envolvidos nisso que a gente nem sabe dizer. A criança tem nojo. Então, por exemplo, e eu fui aprender isso por conta da minha profissão, né? Porque por ser terapeuta ocupacional, tendo muitos pacientes com seletividade alimentar. E eu fui descobrir isso no meu filho. Então, por exemplo, o Miguel, ele não suporta cheiro de iogurte. Se o irmão dele está comendo iogurte do lado dele, ele sai. Ele não pode ver um iogurte rosa, assim, ele tem pavor, né? O cheiro Yakult e tal. Então, o visual daquele alimento para ele é desagradável, o cheiro é desagradável. Então, com aquele alimento, ele tem uma relação que é muito ruim, né?
Então, vou expondo o leite em outras vias, mas sempre Uhum. vou estimulando, Uhum. né? Então, eu Isso aí. fui, por exemplo, comecei a estimular ele com batida, né? Ou com leite Vitamina. cru, com Aham. vitamina, né? Aham. E aí foi indo. É mais difícil para ele, não é? Ainda é mais complicado. Ele aceita bem o café com leite, mas ok, tá tomando leite ali, Uhum. né? Ou então, por exemplo, em relação aos crocantes, né? Então, por exemplo, o João, ele gosta muito de alimento crocante, coisas que façam barulho, assim. Por isso que a cenoura é um recurso bem bom para ele. E ele aprendeu na escola a conhecer o tal do estrogonofe. Então, na escola Sim. tem um dia lá que é estrogonofe, ele comeu com batata frita, batata palha. E aí, ai, mãe, eu quero batata palha e tal. Viciou, né? Aquela batata palha é um vício. E aí eu ralei a cenoura e eu disse, não, vamos trocar pela cenoura ralada. E aí fez o efeito que ele quis, que A era crocância. da crocância, né? Uhum. E Uhum. aí ficou de boa, assim, aí comeu. Então hoje ele até já consegue não pedir tanta batata palha, né? Então são Perfeito. umas trocas que a gente tem que fazer, que quando dá certo, a gente tem que insistir, insistir para ele criar Aham. aquele hábito ali, Isso, né? isso. Então, eu sempre penso assim, que tudo começa pela forma como os pais se alimentam, como que os pais abastecem a sua casa. E porque os filhos vão ser a extensão disso. Nada é proibido para os adultos que eu trabalho, para que são a maioria dos meus atendimentos, né, mulheres principalmente, e jamais vai ser proibido para as crianças dessa casa. Então, o que que a gente tem que ir brincando? Que o eventual a gente vai comer e vai se deliciar. As escolhas da gente começam a ficar modificadas também, né? Mas a oferta tem que ser predominantemente o saudável. E aquele alimento que não é tão saudável, o eventual. Porque é vida normal, é como tu disse, é uma tendência, é o dia a dia hoje e é a forma como a gente está se relacionando com os alimentos. Mas a gente pode ir sempre escolhendo o mais que tenha mais riqueza em termos de nutrição, que eu acho que é o mais importante da gente Uhum. falar aqui. E daí evitar essa coisa de que tá tudo proibido aqui, não se come mais bolacha nessa casa. Não, não, não é por aí. Hoje mesmo ainda indiquei a bolacha água e sal para uma gestante que estava enjoadinha. Ai, ai. Mas eu acho que é por aí, assim, ó, o cansaço, a sonolência, a chateação, a irritabilidade, a depressão vem junto com o aumento de peso. Então, a estratégia é fortalecer essa criança de dentro para fora, ou seja, do que ela está comendo, do que a gente está oferecendo para ela, porque isso vai representar a melhora de produção de serotonina, de endorfina, de dopamina, via alimentação saudável. E à medida que os pais observem as mudanças, valorizar isso. E à medida que a gente valoriza, como é que a gente enfrenta os bullying na escola, por exemplo? Sempre estimulando, fortalecendo essa autoestima, fortalecendo o posicionamento das crianças e adolescentes que possam falar do que não gostam. Eu acho muito interessante, a gente faz um comparativo, né? Na obesidade, quando a gente começa a tratar a obesidade a educação, pela educação alimentar, as pessoas vão aprendendo a dizer não para determinadas ofertas e sim para determinadas opções de vida. E quando uma criança ou um adolescente recebe um agressor, né, que a vitimiza, como é que ele rebate isso? Se posicionando, podendo dizer, eu não gosto que fale assim comigo. Sem medo, sem raiva, mas se posicionando. Acessando os adultos que estão por perto, quando estiverem, né? Falando sobre isso com os pais. E os pais, à medida que sabem disso, vão fortalecer essa criança, esse adolescente, para que ele fique desconectado quem ele é da questão do excesso de peso. Porque a gente pode considerar, tu mesmo está falando do teu pequenininho, que já descobriu que a comida diverte, acalma e serve para várias ansiedades. E quem é que não está ansioso hoje, né, pessoal?
Então, a gente pode proteger os filhos e a nossa meninada verificando essa ansiedade. E às vezes a ansiedade está por consequência do tipo de alimentação que eles estão ingerindo. A comida certa vai equilibrar tudo isso. E a gente vê isso em poucas semanas. Há pouco mesmo eu estou atendendo uma menininha de 10 anos que em 2 semanas a mãe e ela mesmo já perceberam mudanças. É muito rápido em criança. Assim como é muito rápido a mudança do paladar neles, a mudança das preferências, as trocas, né? Então, se a gente pergunta para uma criança que está pedindo ali, a gente quer aquele lanche maravilhoso da cidade. Vamos passar lá, mãe. Se a gente propõe, quem sabe hoje não a lancheria e vamos para o parque ou para o cinema ou pegar um roller ou andar de bike. Olha, meu dedinho aqui que uma criança vai preferir ir para a rua. É ou não é? Criança Agora, quer se divertir. e agora a gente está com a função aí do álbum da Copa, né? Isso. Então, o álbum da Copa está sendo assim uma baita troca, porque eles parece que esqueceram das guloseimas, tudo para trocar por figurinha, Uhum, né? uhum. E é um reforço assim muito positivo. Acho que a gente está num bom momento assim de trocar alimentação saudável pela figurinha, né? Assim, os meninos principalmente que estão, meninos, mas as gurias também, assim, mas as crianças elas estão muito envolvidas nessa função do álbum, né? E aí, então, eu tenho negociado muito com eles, assim, ó, de comer toda a comida, de comer salada. Hoje eu fiz não associei muito, assim, mas eu fiz o desafio da berinjela, fiz umas berinjela na air fryer, e aí eu disse, bom, quem comer berinjela vai ganhar um pouco mais de dinheiro de Dia das Crianças, vai ganhar uns pila a mais. Aí o Miguel já, que é mais xaropão, assim, comeu aquela berinjela, assim, mas no esforço, mas comeu, né? Então eles gostam de ser desafiados, né? Assim, Sim, sim. de trazer essas. Eu faço umas gincana com eles, enfim. Claro, Foi muito mais maravilhoso. do que o prêmio e o castigo, a gincana, o desafio, aquela questão assim, quem é que vai ser? Os meninos adoram ser os poderosos, né? E as menininhas também, as super poderosas, mas o benefício que vem com isso, o cabelo, né, a Aham. pele, né? Então, poder trabalhar com eles estimulando essa brincadeira, né? Por exemplo, ir para o mercado, botar uma venda nos olhos e colocar frutos e vegetais ali para eles descobrirem o que eles estão mexendo. Porque hoje Sim. em dia a criança de apartamento não tem contato nem com o frango que anda na roça, né? Não sabe o que é o frango fora da bandejinha do mercado. Sim. Então, ter o contato com frutas e vegetais de diferentes sabores, texturas, cheiros, usar a questão Tátil, né? exato, As texturas. para poder identificar e começar a se aproximar disso aí. Então, acho que a questão da oferta é inegável, né? A importância. E a rede de apoio, né? Poder conversar. Os filhos vão passar o dia ou a noite na festa do pijama da família tal. Como é que essa família tem. Que conceito ela tem de alimentação saudável? Porque já vi famílias se preparando para oferecer para os amiguinhos visitantes o que é legal. Já vi meu pacientinho chegar num amigo e não ter água para beber e pedir, eu quero água. Então, já estão te elogiando aí, Clê. Pessoal que te conhece. Então, de poder assim, estender, que os professores saibam do cuidado que essa família está tendo, que os pais dos amiguinhos saibam que tu está sendo cuidadosa com o João, que estão numa campanha de oba, vida saudável. Quando os amiguinhos das crianças vierem na tua casa, que tu possa ofertar o que é legal. A Líbera está dando um ok, a Líbera fez o tratamento com a filha, com ela mesmo, que até hoje é minha cliente, e com a filhinha de 8 anos. E foi um caminho sem trauma, porque, primeiro, porque a mãe entrou junto, e aprendeu a comer e começou a seduzir toda a casa para comerem saudável. E isso passou a ser a prática, o predominante. E esse é o caminho que a gente sugere.
O paladar vai mudar, o astral, a disposição, a energia dos filhotes vai mudar também. Eu acho que tem uma coisa em relação à autoestima, assim, também o quanto que a gente tem que ensinar as crianças da aceitação delas, né? Sobre o corpo, né? Porque eu vejo assim que tem crianças que já fazem esse movimento de, não vou conseguir mesmo, eu gosto de comer assim, eu sou gordinho, eu sou gordo, enfim, né? E aconteceu com meu filho, a gente foi num parque aquático e ele não quis tirar a camiseta. E eu, por que que tu não vai tirar tua camiseta? E aí ele falou, não, porque eu tô barrigudo. E eu disse, mas olha o meu corpo, né? E eu vou entrar de biquíni na água, né? Então tu não tem que ter vergonha do teu corpo, mas é o reflexo desse comportamento alimentar. E aí entra aquilo que tu falou do bullying, né? Porque as pessoas não são preparadas para elogiar a pessoa, né? Que se ela tá acima do peso, tu já tem um falar pejorativo, né? Então, fulano é o gordo e o outro é o magro. Então, com comparações pejorativas, assim. E eu vi pessoas, como eu vi comigo, porque eu fui uma criança obesa, eu fui uma adolescente gordinha, né? E isso dói, né? Assim, se tu não emagrecer, tu não vai casar, né? Casei duas vezes já, amigas, né? Isso aí. Então, assim, Não é bem assim. não é bem assim, mas também tem coisas desse comportamento, assim, que dói tu escutar, né? Então a gente também tem que trazer para essa criança um reforço, né? Sim, De não se entregar permitir. para isso e não Isso, se isso. permitir também, É porque né? a estratégia do bullying é via intimidação, humilhação. Uhum, Então, a pessoa, não só a criança, adolescente, mas nós todos, que quando isso bate, ela tem que reagir no sentido de dar um basta. Não, eu não gostei do que tu me disse. E pode falar em alto e bom tom. E tu não entendeu o que eu estou dizendo, daí eu vou chamar a professora, né? Mas é a ideia de menos apelidos e mais acolhimento. uhum. Eu fui uma criança gordinha e meu apelido era Gordel. E eu lembro que aos 14 anos eu pedi para o meu pai não me chamar mais assim. Para ele era carinho, mas para mim era um horror. Então, às vezes, esse bullying já vem sem a gente perceber de dentro de É. casa, né? Vem cá, fofinho, vem cá, minha gordinha. Então, de poder ter esse cuidado e ao mesmo tempo fortalecer essa criança para que, por que que tu não vai entrar na água por causa da tua barriguinha? Não é isso que diz quem tu é. Tu é um cara inteligente, eu quero ver tu nadando nessa piscina, eu quero ver tu vai dar curva. Outra estratégia que a gente pode ensinar a eles é que eles concordem com a pessoa. Ah, tu tá barrigudo. Eu tô mesmo. E tu, como é que tu tá? Tá orelhudo, tá narigudo, sei lá, eu fazer a brincadeira. E o humor também salva em alguns momentos. Claro que a criança que tá mais reprimidinha, que tá mais chateada, ela não vai conseguir brincar em cima. Mas é algo a ser treinável também. Tudo do sentido de fortalecer e poder entender. Ah, eu tô comendo muito porque eu tô ansioso, vamos resolver isso. Filho, tu tá comendo muito porque tu não tomou café da manhã em casa. Filho, eu acho que tu tá comendo muito porque tá ficando com muita fome quando chega à tardinha em casa porque tu passou a tarde inteira no futebol e não comeu, não levou lanche legal. E o lanche industrializado, um lanche de pacotinho não vai ser tão bom quanto um sanduichinho levado de casa. Então tem várias estratégias aqui para a gente ir estabelecendo essa rede de proteção, né? E fortalecendo Uhum. eles para que eles possam crescer adultos mais saudáveis, mais felizes, né? E sem essa catarata toda de eventos que vem com excesso de peso. Eu separei aqui as minhas últimas dicas e também fica um convite para quem quiser fazer alguma questão enquanto eu vou falando aqui, para a gente interagir com quem está assistindo. Mas assim, a dica seria mais alimentos saudáveis dentro de casa, mais comida de verdade.
e menos ultraprocessados. Mais atividade física, mais tempo livre, com lazer para os nossos pequenos. E menos tempo de tela, porque foi esse tempo de tela que todo mundo saturou e ninguém aguenta mais. A água na merendeira, a água na chegada do esporte, a água antes da refeição, né? A água quando eles chegam pedindo, estão com fome, preciso comer, estou com fome, preciso comer. Toma uma água para ver se não era sede. Porque a galerinha tá a milhão correndo e daqui a pouco tá com sede e o tico e o teco, né, no hipotálamo ali, o centro de saciedade da fome e da sede, não diferenciam. E daí a criança de fato sente, percebe fome e é sede. Que mais? Limpar esse ambiente, deixar o ambiente o mais limpo possível e, e evitar o sabor doce como recompensa. Então, procurar fazer a recompensa de outras estratégias que sejam mais. Aquela coisa que eu digo para os adultos, né? Que quais são os prazeres que a gente bebe e come? Não são só os alimentares, né? Amanhã, feriado, o que a gente vai fazer de bom? A Líbera está dizendo inclusão da família, sem sombra de dúvida. Obrigada, Aline. A Aline está dizendo que as dicas são maravilhosas. Opa, deu uma falhadinha, deu um delay aqui para mim. Não fazer refeições saudáveis só para as crianças. Isso, isso. Pronto, voltou, eu acho. Deu uma caída aqui na internet. Mas a Líbera estava dizendo, não incluir a família, não fazer uma comida legal, saudável só para as crianças. Todo mundo tem que estar desfrutando disso, né? Acho que a Clê caiu. A família toda envolvida nisso. Tanto, pessoal, caiu, né, Clê? Tenta entrar de novo. Volta aí, para uma palavrinha final. Enquanto isso, eu vou falando aqui. A ideia dessas recomendações é poder perceber quem na minha casa. Vocês estão me ouvindo? Aqui sim. A Ivanise entrou agora. Para mim parece que está tudo ok. Quem que na minha casa está comendo de uma forma não tão pouco saudável? Então, puxar a turma, tu tem que me adicionar. Vamos ver se consegui. Te coloquei como moderadora. Não sei se tu consegue entrar agora no vídeo. Espero que sim. Senão tu me chama. Aparece aqui que tu tá no vídeo ao vivo. Ô, droguinha. Bom, mas então, só para ir finalizando, enquanto a Cleve tenta ingressar de volta, separei umas frasezinhas para esse final de live, né? Uma delas diz: seu filho é o que você come. Pauleira, né? Então, o que que a gente come, que é o que os nossos pequenos vão estar comendo. E outra coisa que eu pensei: quem precisa de suporte nessa casa? Porque às vezes a gente acha que é a criança que está precisando de suporte, de socorro, de ajuda. E na maioria das vezes, na minha experiência, são os pais que precisam desse colinho para pensar junto cardápio, forma de preparo, estratégias, acalmar os pais de que está tudo bem e que a gente tem um caminho, que a gente vai conquistando, né, novos hábitos em casa. Então, que a gente possa estar cuidando dessa família.
E por isso que a ideia hoje era a gente poder falar para os pais e não para as crianças, né? Que os pais tenham essa sacada. Parou de moderar. Remover do vídeo ao vivo. Não sei, Cleo, o que fazer aqui para te entrar de volta. Aqui não me aparece a possibilidade de eu te convidar de novo. Obrigada, gurias, pelo retorno. Acho que foi bom, né? Pena esse finalzinho aí a gente não ter conseguido finalizar com a Clea aqui. Mas acredito que ela tenha nos dado umas luzes importantes como mãe e como uma mulher que está na luta ali para poder retomar o peso desejado, peso saudável. Então, eu vou encerrar até em função do horário, desejando um feliz Dia das Crianças, um feriado assim com muita energia, com passeios ao ar livre, natureza, descanso, e que a gente possa abastecer os nossos lares nesse feriado, e para algumas famílias é um feriadão a semana toda, né? Para que vocês possam aqui conseguir. Cleia, consegui no final, nos É... 45 de segundo. Meu Deus! Tu estava escutando até o finzinho agora? Sim, sim, Ah, que eu bom, que estava bom. começando a Então agradecer. é isso, né? O seu filho é o que você come. A Cleciane está num processo assim de retomada, porque ela já experimentou um outro momento da vida e ela sabe que ela vai fundo e fica super bem no controle da situação e está estendendo isso para a família. Tudo de bom é o que a gente deseja. Eu tenho chamado as pessoas que se interessarem assim para conhecer o programa, que marquem uma avaliação gratuita comigo. Manda um WhatsApp ou ali no Instagram uma mensagem no privado, porque marcando isso a gente avalia direitinho. A Linda dizendo, muito boa conversa, obrigada, beijos também. Que a gente possa, então, entender assim, o que está acontecendo para poder atacar onde deve, né? Porque os piás, os nossos pitocos, eles são consequência do que está acontecendo com a gente. E a gente está levando surra nesse pós-pandemia. Então, vamos Verdade. respirar, vamos com calma nessa hora e poder ir agregando esse valor aí na nossa vida, na vida de toda a família. Cleciane, eu só tenho te agradecer a presença, acho que tu pontuou ótimas reflexões, parabéns que a Ivanice está dando, eu também achei, acho que a Clê deu uns exemplos bem práticos, bem concretos que acontecem no dia a dia das casas, né? E mostrou também caminhos que a gente pode fazer a reversão. Obrigado, Flávia, pelo convite. É sempre um prazer, né? A gente poder pensar, compartilhar e crescer juntas, né? Então, acho que tudo, as crianças são a nossa vida, né? Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar para eles e para nós, perfeito, né? Então, É o nosso obrigado futuro. por me deixar compartilhar um pouquinho contigo. Eu que agradeço.